Olá, como vai? Tudo bem? Meu nome é Sandro. Venho aqui hoje para darmos continuidade ao nosso trabalho em elerodinâmica. Hoje com uma questão bem interessante sobre circuito elétrico. Mas antes de falar da questão, eu queria falar sobre um aspecto bem interessante que pode ajudar muito a resolver questões como a gente vai fazer daqui a pouco. Tá? Aqui é uma situação bem simples, apenas para ir ao encontro do que eu quero falar com vocês. Tá? Seria o seguinte, eu tenho um trecho de um circuito elétrico, peguei pontos A e B, cuja DDP é dada aqui, 60 volts, tudo bem? E dois resistores ligados em paralelo. Clássico isso aqui, tá? Aí ele pede para calcular o valor da corrente I6, eu falei I6, que é o resistor, é a corrente que passa pelo resistor de resistência 6 ohms. E o I, que seria a corrente total nesse trecho que alimenta esses resistores em paralelo. Ok? Bom, aqui é uma situação até um pouco simples de fazer, né? Eu posso falar o seguinte, se aqui é o ponto A, esse ponto daqui também será o meu ponto A. Da mesma forma, porque aqui é a resistência do fio desprezível, né? Daqui para cá, esse ponto também é o ponto A. Analogamente, eu posso falar que esse ponto aqui vai ser o B e esse aqui também será o ponto B. Ok? Bom, se eu sei a DDP entre os pontos A e B, eu sei essa resistência, quero saber essa corrente, eu sei que aqui a DDP no resistor de resistência 6 ohms é o AB. Então, eu posso fazer o seguinte, ó, o AB pode ser o meu resistor de resistência 6 ohms vezes a corrente que passa por esse resistor de 6 ohms, não é verdade? Então, vamos lá. Isso aqui eu tenho, vale 60 volts. Então, aqui, ó, 60 é igual a 6 vezes I6. Daqui eu consigo tirar o valor que o I6 vale 10 amperes, tá? Já sei, a corrente I6 que passa por esse ramal daqui vale 10 amperes, tá? Da mesma forma, dá para achar essa corrente aqui. Ele não pede, mas para eu poder achar isso aqui, já que eu achei essa corrente daqui, posso achar essa aqui também. Vamos ver aqui, ó. Isso aqui seria a corrente que passa pelo resistor de 3 ohms. Eu vou chamar de I3. Então, da mesma forma que eu fiz aqui, eu vou fazer aqui, ó. O AB pode ser, além disso aqui, pode ser também, ó, R3 vezes I3. Tudo bem? Por que isso? Porque os pares de pontos aqui são entre si diferentes, logo, nenhum deles está em curto, mas são os mesmos pares de pontos, estão em paralelo. A DDP aqui é igual a DDP daqui. Aqui eu posso fazer 6 vezes I6, aqui eu posso fazer 3 vezes I3. Tudo bem? Vou fazer isso aqui, ó. 60 é igual a 3 vezes I3. Concluo daqui que o I3 é igual a 20 amperes. Aí eu posso fazer o seguinte. Esse ponto A aqui, além de ponto, ele é um nó, porque a partir dele tem uma bifurcação. Então aqui eu posso aplicar a lei dos nós. O total de corrente que entra é a mesma que sai. Esse I vem aqui e se divide em duas. I3 e I6. Aqui, ó, é I6. Tudo bem? Então posso fazer o seguinte, que o I é igual a o I3 mais o I6. O I vai ser igual, vamos lá, 20 do I3 e 10 do I6. O I vale 30 amperes. Ok, terminamos a questão, chegamos ao final dela. Tá? Teria outra forma? Sim, poderia fazer a REC desses dois. Aqui são dois resistores, 6 vezes 3 sobre 6 mais 3, vai dar 2 aqui. O AB, REC vezes Isão, dá certo também. Tá? Mas o foco não é esse, eu quero apenas mostrar o seguinte. Dá para ver nessa proporção daqui, que existe entre o 6 e o 3 aqui, que a resistência nesse ramal superior é o dobro da resistência desse ramal inferior. 6 é o dobro de 3. A gente sabe que corrente e resistência para uma mesma DDP são relações inversas, não é verdade? Se eu tenho mais resistência ao fluxo de corrente, eu vou ter menos corrente. Se eu tenho menos resistência ao fluxo de corrente, eu vou ter mais corrente. Tá? Ou seja, eu vou ter mais corrente onde eu tenho o quê? Na verdade, menos resistência. Tá? Então, a corrente aqui nesse ramal onde tem 3 ohms de resistência tem que ser maior que a corrente que passa por esse resistor de 6 ohms. E o seguinte, na proporção de 1 para 2 também. Porque, olha só, eu posso falar aqui como o AB pode ser isso aqui e também pode ser isso aqui, eu posso igualar as duas expressões. Eu posso fazer o seguinte, ó, que R3
vezes I3 é igual a R6 vezes I6, não é verdade? R3, 3, I3 é igual a 6, I6. Daqui eu posso concluir que o I3 vale 2 vezes I6. Vamos ver? Aqui tem a metade da resistência daqui. Logo vai passar o dobro da corrente. Isso é muito interessante a gente poder analisar questões dessa forma, tá? E gera uma praticidade incrível na hora de você analisar resistores associados das mais variadas formas, que você vê, de repente ele pede uma corrente aqui, pede a leitura de um amperímetro ali, você pode fazer essa proporção. Se aqui tivesse, por exemplo, um de 3 e aqui um de 18, tá? Se eu chamar aqui de I, aqui vai ser o quê? 6 vezes I, porque aqui é a sexta parte de 18. Enfim, assim vai, a proporção existe e fica fácil de colocar isso numa questão e fácil de visualizar as correntes na questão. Tudo bem, tá aí? Bem, vamos à questão. Nesse circuito daqui, os amperímetros, os voltímetros são todos ideais, ok? Quer dizer, o voltímetro tem resistência extremamente alta, tendendo a infinito, e o amperímetro muito baixa, tendendo a zero, ok? E aqui vem algumas informações e o comando da questão. Sabendo que a indicação do voltímetro V2, esse daqui, vale 180 volts, quer dizer, que a marcação feita por ele é de 180 volts, calcule a indicação do outro voltímetro V1, esse aqui, e dos amperímetros A1 e A2. Tudo bem até aí? Bem, eu reproduzi aqui a figura, tá, da nossa questão, do nosso trecho de circuito elétrico, tá? E fiz uma seguinte análise. Já coloquei aqui algumas correntes, né? As correntes que passam nos ramais aqui, ok? Agora vamos analisar essas correntes. Aqui, nesse trecho aqui, que tem esse resistor de 40, esse de 10 e esse de 8 ohms, tá? Eu tenho esses três resistores associados em paralelo, né? Esses pares de pontos são os mesmos o tempo todo, né? Vamos supor AB, 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 enfim. Eles vão ter, consequentemente, por estar em paralelo, consequentemente terão mesma DDP, então existe aquela proporcionalidade entre as correntes e resistências que a gente viu no início dessa aula, né? Eu vou aplicar isso aqui, tá? Eu vou começar por esse resistor aqui, o de 40 ohms. Por que isso? Porque se é uma relação inversa de resistência com corrente, né, a menor corrente está aqui. Passa a menor corrente onde tem mais resistência ao fluxo de corrente, ou seja, nesse resistor de resistência 40 ohms. E como há proporcionalidade entre as resistências, não é verdade? Essas correntes subsequentes aqui serão múltiplas dessa. Então, para não ter que trabalhar com números, de repente, fracionários e 5 números inteiros, eu vou começar pela menor das correntes, ok? Então, eu vou chamar essa corrente aqui de corrente I. Eu não sei quanto é que ela vale, chamei de I, tá? Vamos comparar esse resistor de 10 com o de 40. Esse de 10 tem a quarta parte da resistência de 40. Se tem a quarta parte, vai passar o quádruplo da corrente por ali. Não é verdade? Então, olha aqui, ó. Passa 4 vezes a corrente que passa por ali. Ok? Então, vamos lá. Quer ver como é que dá certo isso? Esse resistor tem que ter a mesma DDP desse resistor aqui. Não é verdade? Aqui seria esse resistor vezes essa corrente. Então, seria o quê? 40 vezes I. Aqui dá 10 vezes 4I, 40I. Está batendo certinho. Tá? No de 8, compara esse aqui com esse aqui. 8 é a quinta parte dessa resistência. Se eu pegar 40 e dividir por 5, vai dar 8. Então, aqui passa o quíntuplo da corrente, que passa pelo resistor de resistência 40. Então, aqui passa 5I. Bom, I, 4I e 5I, antes era essa corrente daqui, que eu vou chamar de I total. E aqui, ó, volta a ser I total. Só que pela lei dos nós, o total que entra é igual ao que sai. Então, olha aqui, ó, eu posso falar que esse I total vai ser essa corrente mais essa mais essa. Então, vai ser I mais 4I mais 5I, totalizando aqui a minha corrente sendo 10I. Tudo bem até aí? Bem, agora que eu coloquei o dado da questão, tá? Ele informa na questão que a DDP marcada, né, na leitura desse voltímetro aqui vale 180 volts.
Só que a leitura desse voltímetro é a leitura nos terminais desse resistor de resistência 6 ohms. Então, botei a tensão no resistor de 6, vai ser a tensão lida, né? A indicação daquele voltímetro, ok? O que eu fiz? Pela lei de Ohm, o de 6 é esse R vezes esse I. Então, R de 6 vezes o I total, que é igual a DDP nos terminais do voltímetro, tá? Ou seja, 6 vezes o I total, tudo bem? É igual a 180. O I total deu 30 amperes. É isso, tá? O I total, esse I aqui, vermelho aqui, que é o mesmo daqui, vale 30. Ou seja, a indicação do perímetro para 2 vale 30. Vou chegar lá, mas já dá para ver que vale 30, tá? Bom, como eu sei que o I total é 10 vezes a corrente Izinho, não é? Se eu isolar o Izinho aqui, fica I total por 10. Se eu substituir o I total por 30, eu acho que o I vale 3 amperes. Tá? Então, esse Izinho daqui vale 3. Isso aqui vale 3, aqui vale 12 e aqui vale 15. Se eu somar, isso aqui vai dar 30 amperes. Tá? Vamos continuar. O que ele quer, na verdade, no contexto da questão, é achar quanto vale essa leitura, essa indicação do voltímetro V1, do A1, do amperímetro A1 e do amperímetro A2. Está aqui. O I do amperímetro A1 é aqui, ele está ligado no ramal do 10, ele está no ramal do 10. Então, a corrente que ele está lendo é a corrente que passa por ele. Essa corrente aqui, ó, 4I. Está aqui, ó, 4I. O I vale 3, então o I do amperímetro é 4 vezes 3, 12 amperes. Tá? Da mesma forma, como eu falei no início, a corrente que esse amperímetro aqui lê é essa aqui. Então, a indicação dele é o valor dessa corrente total, que vale 30 amperes. Tá? Então, já achei a indicação do amperímetro A1 e do A2. Falta agora analisar quanto é que vale a DDP marcada por esse voltímetro V1, que está ligada no resistor de resistência 8 ohms. Está aqui. O do voltímetro V1 vai ser o R de resistência 8 vezes 5I. É esse R vezes esse I. Substituindo, eu vou achar que a leitura feita pelo voltímetro vale 120 volts, que na verdade é a mesma daqui, daqui, daqui. Por quê? Estão em paralelo, né? Então, a DDP aqui nesse terminal aqui desse resistor é a mesma desse aqui, ó. Aqui não é 3? 3 vezes 40, 120. Ó, sempre 120. Tá legal? Bem, hoje a gente fica por aqui. Um abraço. Tudo de bom.